Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e eu desejei muito que chegasse esse dia para que nós possamos juntos participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Como assim, pastor José Maria, participar do corpo e do sangue do Senhor? O que isso significa? Eu gostaria que você pegasse um pedacinho de pão, também pegasse um pouquinho de suco de uva, representando o sangue do Cordeiro, e nós vamos comer este pão e vamos beber este cálice. Por quê? O Senhor Jesus, ele falou no livro de Lucas, quero ler aqui, capítulo de número 22 de Lucas. Jesus fala sobre a importância de nós participarmos desse momento que é chamado momento de comunhão. E ele disse: eu desejei muito participar com vocês nesse primeiro momento, nessa hora da comunhão. Eu desejei muito comer com vocês este pão e beber com vocês este cálice. E aí ele ordenou aos discípulos e, consequentemente, a nós, que todas as vezes que fizéssemos esta cerimônia, nós estaríamos lembrando da sua morte, lembrando daquilo que ele fez em nosso lugar. Diz aqui o capítulo 22 de Lucas, eu vou ler a partir do verso 7, tá? Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7. Enquanto algumas pessoas ainda estão chegando, lembrando a você que todo segundo domingo de cada mês nós participamos deste ato. E também, se você nos acompanha aqui no canal, observe se você está inscrito, para você não perder nenhum dos vídeos que nós publicamos aqui diariamente. Nas quartas e sextas e aos domingos, eu faço um vídeo um pouquinho mais longo para que nós tenhamos um pouquinho mais de tempo para participarmos na presença do nosso Deus. Bem, falando sobre a ceia, e a ceia para muitas pessoas é um momento em que algumas pessoas dizem: mas pastor, eu ouço tanto dizer que somente algumas poucas pessoas podem participar da ceia. O que o senhor me diz? Vamos pedir a própria palavra do Senhor para nos responder? Eu acho que a própria palavra nos responderá com mais eficácia. Diz assim o texto sagrado de Lucas, no capítulo 22, no versículo de número 7. Chegado o dia da festa dos pães asmos, ou seja, os pães sem fermentos, em que se deveria sacrificar um cordeiro pascual, o judeu tinha essa regra, esse costume. Toda Páscoa que eles faziam, eles sacrificavam um cordeiro e comiam a carne desse cordeiro com pão e também bebia o vinho ou cálice ali, lembrando quando Deus os tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Então eles tinham, até hoje tem, como o dia da Páscoa, em que eles celebram a Páscoa. E Jesus esperou chegar exatamente o dia da Páscoa. Chegando a Páscoa, Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que comamos. Veja que a ceia para eles era o mesmo que uma refeição. O texto aqui diz: prepare a refeição da Páscoa para que comamos a Páscoa. Ide, preparei a Páscoa. A refeição, a Páscoa era uma refeição que se fazia naquele tempo. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele respondeu:
quando entrares na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Interessante, eu estou lendo na Bíblia chamada Almeida, é uma Bíblia de Almeida, século 21. E ela então está explicando para nós que a Páscoa é o mesmo que uma refeição. Essa ceia é o mesmo que uma refeição, tá? Então, Jesus manda os discípulos até a casa desse Senhor. Então, ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Até aqui você entendeu que a Páscoa nada mais era do que uma refeição que Jesus queria ter com os discípulos. Eu já disse algumas vezes que a ceia não é elemento de salvação. A ceia é um elemento de comunhão. Imagina, você vai jantar com alguém, você está trazendo o quê? A comunhão presente. Neste domingo, por exemplo, aqui na nossa igreja em Cuiabá, nós estamos fazendo um almoço de confraternização do Dia das Mães. O que é isso? É um momento de comunhão, você vem para ter comunhão. Então a ceia é um momento de comunhão. Então fazer ali os preparativos. Versículo 14 agora. Chegada a hora, já tudo pronto, Jesus vai para lá com seus discípulos, nessa casa. De fato, os discípulos encontraram tudo conforme Jesus havia dito. E o versículo 13 diz: e foram e acharam tudo como Jesus lhe dissera, e prepararam a refeição da Páscoa. Tá? Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse-lhe: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Nós chamamos de a última ceia, mas me faz lembrar que a última ceia nada mais foi do que uma refeição no dia da Páscoa, no dia em que se sacrificava um cordeiro para a família comerem da carne daquele cordeiro e oferecer a Deus as suas vidas e também os seus holocaustos. Então Jesus disse: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, antes da minha morte. Porque daqui para frente não comereis mais, até que venha o reino de Deus, até que se cumpra o reino de Deus. É a última ceia, é a última refeição que eu vou fazer com vocês enquanto nesse corpo. E diz o versículo 17: e tendo recebido um cálice e tendo dado graças, tomou e repartiu entre vós. E repartiu entre vós. Então, Jesus, eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu pegar. Hoje eu fiz de forma bem simples aqui. Hoje eu quero mostrar a você. Imagina, Jesus pegou um cálice, claro que não um copinho de plástico, como esse que eu tenho aqui, mas Jesus pegou o cálice, né? E encheu o cálice como se fosse, por exemplo, vamos assim dizer, uma taça, né? Mas só que a taça deles era um pouco diferente da taça que nós usamos hoje. E aí ele, então, pegou o cálice e disse aqui: e tendo recebido o cálice e dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que, a partir de agora, não bebereis mais do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Ele partiu o pão, dizendo: assim o meu corpo será partido por vós. Ele estava falando da morte na cruz, que ele haveria de morrer pelos nossos pecados. E disse aos discípulos: da mesma forma, vocês vão agora, depois que vocês comerem esta carne ou este pão, representando a minha carne, eu quero que vocês bebam do cálice, representando o meu sangue. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é
a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Tá? Então, o que eu quero falar até aqui sobre a ceia? Você percebe que o próprio Jesus mandou que nós tomássemos o pão e tomássemos o cálice e fizéssemos esse ato em memória dele. Agora, algumas pessoas dizem, pastor, por que que as igrejas proíbem certas pessoas de participarem da ceia do Senhor? Exemplo, existem igrejas que proíbem, se você não é batizado, você não pode participar da ceia. Se você não é casado no civil, você não pode participar da ceia. Se você é adolescente, você não pode participar da ceia. Ou se você não é batizado ainda, você não pode participar da ceia. Quando eu leio as instruções acerca da ceia, e as únicas duas pessoas que falaram sobre a ceia foi o próprio Jesus, e depois o próprio Jesus deu instruções ao apóstolo Paulo para que ele falasse sobre a ceia. Então, poderíamos dizer que a única pessoa que falou sobre a ceia foi o próprio Jesus. Tá? O próprio Jesus falou pelas suas próprias palavras e depois ele falou por intermédio do apóstolo Paulo. E por intermédio do apóstolo Paulo, o que ele falou sobre a ceia? Por intermédio do apóstolo Paulo. Bem, no capítulo de número 11, verso 17 de 1 Coríntios, há uma confusão na igreja de Corinto sobre a ceia do Senhor. Que eles decidiram comemorar a ceia do Senhor junto com a festa chamada Festa do Amor. E era um dia que eles faziam uma grande festa. E cada um trazia o pão, cada um trazia o seu cálice e fazia uma festa grandiosa. Só que eles estavam misturando as coisas materiais do dia a dia da festa e chamava aquela cerimônia de ceia do Senhor. Aí o apóstolo Paulo mandou uma carta para eles dizendo, olha, o que vocês estão fazendo não pode ser chamado de ceia do Senhor, porque a maneira, a forma como vocês estão agindo, nada tem a ver com a ceia instituída pelo Senhor. E aí, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 17, disse assim o apóstolo Paulo, entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois a vossa reunião causa mais mal do que bem. Paulo está dizendo, olha, não tem como eu elogiar vocês, porque quando vocês reúnem em nome de comer a ceia do Senhor, vocês estão causando um mal-estar terrível entre as pessoas. Paulo, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Ele disse no verso 18, porque, em primeiro lugar, eu ouço dizer que entre vocês, há divisão. Quando vocês se reúnem como igreja, há divisão. Veja, a minha Bíblia, e essa versão aqui que eu estou lendo, é bastante fiel, e ela diz assim, porque em primeiro lugar ouço dizer que há divisão entre vós quando vos reunis como igreja. Quer dizer, você pode reunir de qualquer outra forma, pode reunir para celebrar aniversário, pode reunir para celebrar casamento, pode se reunir para celebrar a data que você quiser. Agora, quando vocês reúnem como igreja, vocês estão causando divisão. Não pode haver divisão quando vocês se reúnem como igreja do Senhor. E ele disse, e eu acredito que realmente deve estar acontecendo algum tipo de divisão entre vocês. E é até necessário que haja divergência entre vós para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Ele está dizendo assim, Paulo diz aqui o seguinte, olha, não era para ter divisão, mas a divisão acontecendo, dá para a gente saber quem de fato está aí servindo a Cristo, fazendo o jeito correto, a forma como agrada a Deus.
E ele diz, portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês não estão, se vocês estão chamando essa reunião só porque estão reunindo no mesmo lugar, só porque estão juntos no mesmo lugar, e vocês estão chamando essa reunião de ceia do Senhor, vocês estão fazendo errado. Pois, quando comeis, cada um toma antes a sua própria porção. Assim, um fica com fome e outro se embriaga. Quer dizer, vocês não estão tendo comunhão nessa refeição. A refeição chamada ceia do Senhor é para se ter comunhão, é para ver, todos pegaram, está faltando alguém, alguém que não pegou, alguém que não trouxe. Porque o objetivo não é encher a barriga, o objetivo é ter a comunhão presente em suas vidas. E aí o Paulo está dizendo, e eu estou sabendo, que há até pessoas que aproveitam e se embriagam. Se vocês estão se embriagando, qual o bem disso para ser a igreja do Senhor? Qual a glória que Deus está recebendo se vocês se reúnem como igreja do Senhor, mas tem divisão, cada um toma a sua própria ceia, não espera uns pelos outros, está havendo uma confusão no meio de vocês. E aí Paulo diz, será que não tendes casa onde comer ou beber? Ou vocês desprezam a igreja de Deus e envergonhais os que não têm nada? Porque eu estou sabendo que vocês desprezam as pessoas que não têm pão, que não, nada têm. Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não. Nisso eu não elogio vocês. Paulo está dizendo, vocês estão errados. A forma como vocês estão se reunindo para ministrar a ceia do Senhor. E a partir do versículo 23, Paulo começa a dar instrução sobre o que fazer quando o assunto é a ceia do Senhor. Ele disse, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu já falei para vocês que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, primeiro ele tomou o pão. E havendo dado graças, ele fez o quê? Ele partiu e ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, ele pegou um cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Tá? Então, qual que é a regra aqui que Paulo está dizendo? Passando para Coríntios. Primeiro se come o pão, depois se bebe o cálice. Mas não é só pegar o pão e comer. Ele está dizendo, não. Você tem que pegar o pão, tem que dar graças. Depois que você dá graças, aí você come. Depois que você come o pão, aí você pega o cálice, dá graças, aí você bebe do cálice. Tá? Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por esta razão, pelo fato de alguns de vocês deixarem de comer, deixarem de participar da ceia, há muitos fracos e doentes entre vós. Existem pessoas fracas espiritualmente, existem pessoas doentes espiritualmente, porque vocês não estão reunindo para haver um fortalecimento na vida espiritual de vocês, tá? Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Eu acho que o versículo que mais pega no dia da ceia é o versículo 27 do capítulo 11. Por quê? As pessoas, aqui está escrito, por isso, aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E algumas pessoas pensam que indignamente é não digno, tá? E na verdade, Paulo está dando uma outra explicação. O que Paulo está dizendo sobre comer e beber indignamente? Vocês perceberam até aqui que Paulo está falando, até aqui Paulo não proibiu ninguém de participar do cálice e nem de comer o pão. Nem criança, nem jovem,
nem quem é batizado ou quem não é batizado. Aqui Paulo até agora não falou nada disso. Até agora Paulo está repreendendo o modo como a igreja de Corinto estava celebrando a ceia. Eles estavam celebrando desordenadamente, eles estavam celebrando sem esperar uns pelos outros, eles estavam celebrando tendo os seus grupos favoritos e havia contenda, havia badernas entre eles na celebração daquela refeição que era considerada como a ceia do Senhor. Então o versículo 27, acredito que é onde muitas pessoas deixam de participar da ceia, porque está escrito: qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ninguém quer ser culpado da morte de Cristo. Ninguém quer responder pela morte de Cristo. Só que eu venho hoje dizer a você que indignamente não é o mesmo que indigno. O texto aqui, Paulo está dizendo, o modo como vocês estão comendo a ceia que está errado. Se você come o pão ou bebe o cálice de modo errado, você está deixando de honrar o corpo do Senhor. Deixa eu ler aqui numa outra tradução que você vai entender o que ele quis dizer. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, o assunto aqui, Paulo está falando como um modo que se celebra que pode estar errado. E interessante dizer que indignamente é um advérbio de modo. Por isso Paulo está dizendo, o modo como vocês estão comendo estão errado. Porque vocês comem fazendo divisão, vocês comem sem esperar uns pelos outros, vocês se embriagam, vocês fazem como se não tivesse amanhã, vocês comem cada um a sua própria refeição. E quando vocês se reunirem para celebrar a ceia do Senhor, não é assim que vocês devem fazer. E aí, o versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Também acredito que esse versículo é um versículo que faz com que muitas pessoas deixem de participar da ceia. Porque a pessoa pensa, eu vou examinar é para ver se eu tenho pecado, pastor? Porque quem é que pode examinar a própria consciência e dizer, eu não tenho pecado? Ninguém tem condições de dizer, eu não tenho pecado, porque todos nós temos pecado. Então, o que Paulo mandou examinar não é para ver se tem ou não pecado, para ver se é ou não digno de participar da ceia. O que Paulo quis dizer, quando examine o homem a si mesmo, ele está dizendo assim, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Quando ele diz examinar, é para ver se você não está sendo egoísta, examinar para ver se você não está achando que você é melhor que os outros, examinar para ver se você não está deixando alguém de fora da ceia. Se você entendeu que o pão representa o corpo e que o cálice representa o sangue do Senhor. Esta é a mensagem que o Espírito Santo está passando e quer que você entenda. E ele diz, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, olha só, como está bem explicado aqui, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, sem reconhecer que se trata do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, estará sendo julgada ao comer e ao beber para o seu próprio castigo, porque você não entendeu que o pão representa o corpo e o cálice representa o sangue de Cristo que morreu na cruz em nosso lugar. Interessante, né? E aí, ele vai dizer, novamente, quem come e bebe sem entender, come e bebe para a sua própria condenação, sem entender que o corpo representa a vida de Deus e o cálice representa a purificação dos nossos pecados.
E ele disse: por isso há muitas pessoas fracas e doentes entre vós. E ele vai dizer, no último versículo aqui, ele vai dizer o seguinte: se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esse texto está dizendo que quando você examina a sua consciência, você mesmo não se julga. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Uma outra tradução diz: quando examinamos a nós mesmos, não precisamos ser julgados. Ou seja, quando examinamos a nós mesmos, nós não achamos nada errado em nós. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, falando sobre a ceia, que é uma coisa muito difícil para algumas pessoas de entender, porque alguns pastores colocam a ceia como se você não participasse da ceia, você não vai ser salvo. Pessoas que dizem: não, se você não participar da ceia, você não vai ser salvo. E aí você diz: mas como eu posso participar da ceia, pastor, se eu não sou batizado? Ou se eu ainda estou começando agora na igreja? E aí a igreja coloca um monte de obstáculos. Eu digo o seguinte: você deve procurar uma igreja onde você possa entregar sua vida para Cristo, que é o primeiro princípio, entregar sua vida para Cristo, confessar que Jesus é o Senhor da tua vida, e uma igreja que permite você crescer, porque a igreja tem que ser um ambiente, um lugar de crescimento espiritual. É disso que nós precisamos: crescimento espiritual, maturidade espiritual a cada dia na presença do Senhor. Eu quero orar com vocês agora. Você tem um pão, você tem um cálice aí, eu também tenho aqui. Deu para entender um pouco sobre a ceia, gente? Então, eu fiz um resumo aqui para vocês entenderem. Eu já tinha feito outro vídeo sobre a ceia do Senhor, mas hoje eu quis trazer aqui um resumo e dizer: a ceia não é um elemento de salvação. A ceia é um elemento de comunhão. Se você participar ou não da ceia, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você vai para o céu do mesmo jeito, tá? Agora, se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por você, que deu a vida por você, aí você não vai para o céu, tá? Não adianta você participar da ceia. A ceia, repete comigo, diga assim: a ceia não é um elemento de salvação. Repete comigo e diga: a ceia é um elemento de comunhão. Nós estamos participando para declarar a nossa comunhão com Deus. Amém? Se você tiver ainda mais alguma dúvida, escreva para nós ou deixe nos comentários do vídeo que eu estarei respondendo aí mesmo os seus comentários, tá bom? Ou se quiser mandar uma mensagem para nós via WhatsApp também, você pode fazer isso e eu deixo o número aí à sua disposição, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho te agradecer pela vida de todas as pessoas que estão participando agora comigo, Senhor, juntamente representando com este pão nas mãos, representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor venha, amado e querido Jesus, estender as mãos para nos abençoar, nos ajudar de uma forma poderosa, de uma forma rica, de uma forma gloriosa. Oh, meu Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pela alegria de podermos estar na presença do Senhor e de poder participar deste momento que é tão sublime, que é tão especial. Eu te peço agora, abençoa este pão, abençoa este cálice, consagra a vida de todos que vão participar agora. Seja consagrado em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Pode comer do seu pão. Levante o teu cálice agora
e vamos dar graças. Senhor, te damos graças. Te damos graças por este cálice que representa o teu sangue, Pai. Nós vamos beber agora e nós vamos receber agora a comunhão, a graça e o poder que vem exatamente pela morte de Cristo. Ele morreu em meu lugar. Ele sofreu pelos meus pecados e se entregou pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Sarados espiritualmente, restaurados na condição de poder voltar para a presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode beber do cálice agora. Graças a Deus. Oh, aleluias. Louvado, bendito, santo seja o teu nome, Senhor. Oh, louvado, santo é o Senhor, que foi morto, que morreu na cruz, que se entregou pelos nossos pecados. Abençoai a vida de todos que oram conosco agora. Pai, Pai, Pai Santo, eu te peço, abençoai a cada um dos que oram agora conosco. Nós entregamos nas tuas mãos, declarando, sejam todos abençoados. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que hoje foi bastante proveitoso, apesar que eu repeti uma mensagem que eu já tinha feito algum tempo atrás. Mas eu acredito que para muitas pessoas hoje foi esclarecedor. Espero ter lhe ajudado, tá? E você participado dessa ceia com muito fervor, com muita vontade de servir a Deus. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Um fortíssimo abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.